Se você vai prestar o vestibular da Federal do Paraná agora em 2022 e quer entender como que a disciplina de filosofia aparece nessa prova, fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar um pouquinho como que isso funciona, beleza? É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E aí, gente, faz tempo que eu não apareço por aqui, estamos meio sumidos na produção do canal, mas o Filosofia Espiral está de volta. Então, sejam bem-vindos aí aqueles que são novos e você aí que já acompanha a gente há algum tempo, bem-vindos de volta. Gente, antes da gente começar o tema desse vídeo, eu preciso fazer um pedido tradicional que você clique em gostei aqui, que eu sei que depois você esquece, né, de fazer isso no final do vídeo, que você faça parte da nossa comunidade, se inscreva e não esquece de apertar o sininho aí para também receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai produzir nessa nova temporada do Filosofia Espiral, beleza? Também não se esquece de fazer parte lá das nossas páginas do Instagram, do Facebook e do Twitter, @filoespiral, com muitos conteúdos, explicações e novidades que chegarão lá a partir das próximas semanas, beleza? Bom, gente, sem mais delongas, vamos ao tema, né? Então é o seguinte, se você vai fazer o vestibular da Federal do Paraná de 2022, prova que acontece agora dia 13 de janeiro, 13 de janeiro não, desculpa, dia 13 de fevereiro de 2022, é importante a gente entender como é que a disciplina de filosofia vai aparecer. A prova, que vai acontecer agora em fevereiro, é uma prova que vai obedecer um modelo pandemia, né? Ela foge um pouco da forma tradicional como a federal faz o seu vestibular. Então você vai ter uma prova com uma fase única, com exceção do curso de música, que vai ter também lá a sua prova de conhecimentos específicos, mas os demais cursos fazem uma prova de fase única, com uma prova que vai ter ali 60 questões objetivas e há uma distribuição já previamente estabelecida pela própria federal de quantas questões para cada disciplina irão aparecer. E no caso da filosofia, você vai encontrar 4 questões, como aconteceu na última edição agora do vestibular 2021, certo? Então eles vão obedecer o mesmo modelo de provas e inclusive vão utilizar as mesmas referências bibliográficas que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês, certo? Prova do vestibular da Federal, no âmbito da filosofia, ela é recente, né? Não faz muito tempo que a Federal vem cobrando essa disciplina na prova e mostrou por enquanto que não faz nada de muito complicado, nada de muito absurdo para aquele que estuda filosofia ao longo do ensino médio ou para quem faz um curso pré-vestibular. Então, tendo uma boa noção ali dos principais nomes da filosofia, das principais temáticas que são debatidas, você consegue fazer as questões que a federal coloca com bastante tranquilidade. E se você tem, né, de fato, um conhecimento prévio, se você se dedica a entender os autores que eles colocam como referência bibliográfica, então dá para você colocar a prova no bolso com muito sossego, certo? O que a federal deixa muito claro, né? Eles colocam um programa da disciplina, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eles colocam um programa de todas as disciplinas no edital do vestibular. E a filosofia tem o programa dela, que segue o programa da Secretaria de Educação do Paraná, certo? Então, o que basicamente vai significar assim, que eu acredito que é o que acontece, na verdade, na maior parte dos estados aqui no Brasil. Você vai seguir aquele programão básico da filosofia, que começa desde lá da origem da filosofia, depois dos mitos, passando pelos filósofos do período, né, clássico, com Sócrates, Platão e Aristóteles, né, passando por filosofia medieval, entendendo os problemas da epistemologia, da política, da estética. Então, assim, é um vestibular que diz, né, no seu programa, no seu edital, que ele espera do aluno dele o conhecimento básico, universal, que o Programa Nacional do ensino médio existe dentro da filosofia, certo? E aí, como acontece em algumas poucas provas, eles indicam algumas referências bibliográficas. Mais especificamente, eles costumam indicar 5 textos. Eu não vou nem falar livros, né? Porque nunca são livros completos, mas são sempre fragmentos de obras clássicas da filosofia, para que você, aluno, tenha um conhecimento prévio dessas obras e possa então ter talvez mais tranquilidade na hora de resolver as questões. E aí demonstre habilidades como capacidade de leitura, interpretação, de relacionar, de repente, aqueles textos com temas adjacentes da filosofia, para você ter a capacidade também de relacionar um determinado autor com o seu contexto histórico. Então, é um vestibular que pode cobrar a filosofia desse modo. E o que tradicionalmente vem acontecendo nas últimas provas ali, desde que a filosofia veio fazer parte da prova de conhecimentos gerais? A gente percebe que eles dão lá 5 referências e cobram justamente essas 5. Até porque
Antes dessa prova na pandemia, você tinha 5 questões de filosofia, tinha uma questão para cada autor da referência bibliográfica. Na última edição, assim como será essa de 2022, você continua com as mesmas 5 referências do vestibular 2021, só que somente 4 questões. Né? Então, um autor acabou ficando de fora na prova passada e acredito que é o que vai acontecer também nessa edição de 2022. Beleza? Então, vamos entender o seguinte: e quais são as referências bibliográficas que a Federal do Paraná vai cobrar de você? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Se liga só. Você tem 5 textos que vão passar pelos principais momentos da história da filosofia, desde a Antiguidade Clássica até o mundo contemporâneo, certo? Os autores para o vestibular de 2022 são os seguintes. Primeiramente, a Federal vai cobrar, ou coloca como referência, o pré-socrático Heráclito de Éfeso. O Heráclito ele vai fazer parte do primeiro período da filosofia, que a gente chama de filosofia pré-socrático-cosmológica, e ela coloca 3 pontos de referência dessa obra do Heráclito. Você tem a doxografia. O que é a doxografia? São os relatos que outros autores fazem sobre o Heráclito. Você tem fragmentos escritos pelo próprio filósofo, já que não tem nenhuma obra completa, inclusive dele. Então você tem geralmente um poema chamado Sobre a Natureza do Heráclito, e os fragmentos dele vão servir de base para essa prova. E também a Federal pode colocar ali como referência, coloca, né, como uma referência bibliográfica, a crítica que filósofos como Hegel e Nietzsche fazem à filosofia de Heráclito. Na verdade, quando ele fala de crítica, né, são as reflexões de Hegel e Nietzsche sobre o Heráclito lá na filosofia pré-socrática. E onde que você encontra essa compilação exata que a Federal pretende? Ou qual que é a referência que ela utiliza? Existe uma coleção muito famosa chamada Coleção Os Pensadores. Talvez muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo conheçam essa coleção. Ela é editada já há muitas décadas por muitas editoras e na maior parte das edições que trabalham com os pré-socráticos, o Heráclito tem todos esses textos devidamente citados. Só para você ter uma ideia, ó, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, ó. Aqui atrás de mim, ó, não sei se você consegue ver, aqui onde está o Sonic, ó, atrás aqui, ó, eu tenho uma das edições da coleção Os Pensadores, né, uma edição mais antiga, desde a década de 80, mas é uma das mais tradicionais também, certo? E aí o que que acontece? No livro dos pré-socráticos, que é um dos primeiros, você tem tudo isso aí que a Federal está pedindo do Heráclito, beleza? O detalhe interessante é o seguinte, em algumas edições dessa coleção Os Pensadores, não existe o texto do Nietzsche, só existe a crítica do Hegel. E você fala, mas e agora, né? Qual a edição que eu pego? Eles dão lá uma editora como referência, mas você pode pegar qualquer edição. O texto do Nietzsche, a própria Federal disponibilizou um PDF, que eu também vou deixar o link aqui para você, caso você tenha curiosidade de fazer uma leitura prévia, né? Do que o Nietzsche fala sobre o Heráclito. Maravilha? Muito bem. Segundo autor da nossa lista ali da Federal, na filosofia, né? Você tem o clássico Platão. O Platão aqui ele vai ser cobrado a partir de 2 excertos de 2 grandes diálogos. Você tem o Hípias Maior, que é um diálogo entre o personagem Sócrates e um sofista chamado Hípias. O tema central aqui é o problema do belo, certo? E você tem também excertos retirados do livro 10 da República de Platão, que é a sua obra mais clássica. Né, que com certeza todo aluno de ensino médio e também de pré-vestibular entra em contato com as principais ideias. Então, eu diria para vocês o seguinte: é um Platão ligado aos temas da filosofia estética, né? Um Platão pensando sobre o belo, a questão da mímesis, a questão da arte, certo? Então, essa é a referência. E onde você encontra exatamente os excertos cobrados? Tá vendo aqui, ó, no cantinho, aqui embaixo, tá escrito Antologia de Textos Filosóficos, Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Há alguns anos atrás, 2009, se eu não me engano, a Secretaria do Estado do Paraná ela fez um grande livro que acabou também sendo disponibilizado e é disponibilizado em PDF de vários grandes textos filosóficos que são comentados, certo? Que são fragmentos de grandes obras de grandes filósofos, todos eles comentados, inclusive com reflexões e até exercícios em alguns casos. Eu vou deixar aqui também para você, na descrição desse vídeo, um link, né, da própria Secretaria de Educação para você poder ver essa antologia de textos. E tem 2 autores que têm os seus textos tirados dessa antologia. Belezeira? Então, assim, é um documento muito legal para quem estuda filosofia, para quem gosta de filosofia, né, para quem está no ensino médio, no pré-vestibular, ou mesmo quem se interessa por filosofia de maneira geral. Beleza? O terceiro autor, gente. O terceiro autor é um autor moderno, é o Nicolau Maquiavel, filósofo que vai viver ali
no final do século XV, no início do século XVI, filósofo italiano, né, florentino, e que tem uma obra chamada Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Não costuma ser a obra mais famosa, né? Todo mundo costuma conhecer o Maquiavel pelo Príncipe, mas esse livro dos Discorsi, ele também é bastante famoso, né? É um texto onde o Maquiavel vai discutir o problema da república, o problema da liberdade, a questão do poder popular, de manifestação popular na política. Então, existe uma seleção de textos que foram feitos também na antologia de textos filosóficos da Secretaria de Educação do Paraná e que serão a referência também para essa prova da Federal do Paraná. Na última edição, 2021, o Maquiavel foi o autor que ficou de fora, não caiu nenhuma questão dele na prova. Então, talvez, né, isso é somente uma hipótese, é provável que dessa vez o Maquiavel seja uma figura mais certa para a edição de 2022. Mas eu estou só imaginando, né? A gente não tem como bater o martelo 100% sobre isso. Beleza? Outro ponto, você tem o John Locke, outro autor da filosofia moderna, dessa vez século XVII, um grande representante do empirismo e do contratualismo, né? Um filósofo que contribuiu inclusive para o nascimento da corrente do liberalismo político. Na Federal do Paraná, 2022, a referência é um livro dele chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano ou Ensaio sobre o Entendimento Humano. Não é o livro todo, eu quero que você perceba que a referência da Federal são os seguintes, ó. O primeiro livro do Ensaio do Entendimento Humano, capítulo 1, 2, 3, e no livro 2, os capítulos 1, 2, 12 e 23, certo? Então você não precisa necessariamente ler a obra inteira, mas ler somente essas partes, esses capítulos desses dois livros do Ensaio do Entendimento Humano. Na coleção Os Pensadores, que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho exatamente esses fragmentos à disposição. Imagino que nas outras edições que você encontra por aí, você também poderá ter acesso a esses fragmentos com mais facilidade, certo? A vantagem é que um livro desse você pode encontrar, por exemplo, no sebo ou mesmo numa biblioteca pública e assim, se você quiser comprar, vai ser baratão, certo? Dá, claro, para você ter acesso também ao livro editado por alguma editora do Ensaio do Entendimento Humano, mas provavelmente isso vai trazer mais custos, certo? Último autor. Ah, detalhe, sobre o que fala esse livro, né, do John Locke? É importante que você lembre que aqui o foco é o Locke empirista. É o Locke que vai se dedicar ao problema do conhecimento, certo? Então, nesses fragmentos, né, nesses textos que a Federal escolheu, ele explica o que ele entende por ideias, ele vai fazer uma crítica ao racionalismo. Então você percebe assim que a Federal pode eventualmente colocar numa questão um contraste entre o empirismo do Locke e o racionalismo cartesiano, porque ele cita isso no livro dele. Então, por isso que é importante você ter um conhecimento de outros autores da filosofia, além da bibliografia básica que eles dão como referência. Beleza? Então você tem que entender sobre o empirismo, como que ele pensa a questão das ideias, né? O que é uma ideia simples, o que é uma ideia complexa, como que elas se originam da sensação ou da reflexão, certo? Então são ideias ali que o Locke vai explorar nesses capítulos que a Federal está usando de referência. E por último, e não menos importante, né, nós temos uma filósofa, a gloriosa Hannah Arendt, filósofa do século XX, que vai produzir, entre muitos textos, uma obra chamada A Condição Humana. Uma obra mais filosófica, mais técnica que a Hannah Arendt vai produzir, onde, como o próprio título sugere, ela reflete o que significa a condição de ser humano. Né? Muito além de tentar compreender uma essência, né? Não é muito a pegada da Hannah Arendt fazer isso, mas ela vai tentar refletir qual é a condição do que significa ser humano. Beleza? No caso da Federal, eles cobram o capítulo 2, nas partes 4, 5 e 6 desse capítulo. Beleza? É um livro bastante robusto, não é tão fácil de você acessar. Eu diria que essa é a obra mais difícil de você ter acesso, né? A obra ela tem sido vendida em muitas livrarias por uma média de cerca de R$ 100, beleza? Mas é um livro incrível, né? Para quem gosta de filosofia da Hannah Arendt, vale a pena o investimento. Mas para você que vai fazer a prova da Federal, né, e não tem interesse de repente adquirir o livro, talvez seja mais trabalhoso você conseguir ter acesso a esse texto previamente, certo? Acho que se você procurar na internet, talvez você encontre alguma coisa aí, um PDF, alguma coisa do tipo, né? Mas eu não posso garantir isso para você também, certo? Nessa obra da condição humana, especificamente nessa parte que a Federal escolheu, existe um grande debate da Hannah Arendt sobre a ideia do homem como um animal político, retomando, portanto, um clássico que é Aristóteles. Então, veja, novamente, ponte com autores que estão fora da bibliografia, né? E a Hannah Arendt também vai falar muito sobre a discussão entre o que é público e o que é privado. Inclusive, na última questão do vestibular em 2021, foi basicamente essa a temática da questão. Certo, meus jovens? Então,
esses são 5 textos aí, são 5 autores que servem de referência para a prova de 2022. O que eu gostaria de reforçar por fim aqui com vocês, gente? É muito importante que você entenda o seguinte, né? Como eu disse, as referências bibliográficas, elas servem para você ter um contato prévio com a obra e que você, de repente, chegue mais familiarizado na hora de resolver aquelas 4 questões objetivas, tá bom? É importante você ter noção de outros autores da filosofia, mas nada leva a crer que outros autores serão cobrados. Então, nada leva a crer que você vai ter, por exemplo, uma questão só sobre Aristóteles na prova da Federal. O que pode acontecer é, de repente, ele conectar Hannah Arendt com Aristóteles, já que ela mesma fala desse autor. Então, se você não entende da filosofia política de Aristóteles, você acaba sendo prejudicado. Beleza? Outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: ao final deste vídeo, eu vou deixar para vocês uma playlist que quem já frequenta o canal conhece, onde eu gravei ao longo dos últimos anos aí algumas videoaulas, algumas lives, onde eu falei de cada uma dessas 5 obras aí que caiu no vestibular de 2021, mas que vai valer também para o vestibular de 2022, certo? E eu, se fosse você, ficava ligado aqui no canal nesses próximos dias, porque vem mais coisa ligada à Federal aí. Quem sabe uma live aí trabalhando uma grande revisão para a prova da Federal, hein? O que você acha? Né? Segue lá a gente nas nossas redes sociais para poder acompanhar. Beleza? Não se esquece, se inscreve no canal, faça parte da comunidade do Filosofia Espiral. Não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda demais a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E também faça parte das nossas redes sociais, além do YouTube, né? Facebook, Instagram e Twitter, @Filoespiral. Tem sempre muito conteúdo legal lá que eu estou tentando produzir. Maravilha? Gente, agradeço demasiadamente a sua atenção e encontro vocês numa próxima oportunidade. Por hora, grande abraço e tchau!